Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Domingos de Almeida e está começando mais uma edição do nosso programa Prosa de Preto, segunda temporada. Na edição anterior, começamos a falar da balaiada, a revolta popular que aconteceu aqui no Maranhão. Hoje, vamos continuar contando essa história para entendermos o contexto da época. No quadro Mundo Negro, temos uma entrevista sobre racismo estrutural com a professora Isaura Silva, uma das fundadoras do movimento negro aqui de Imperatriz. No Litera Negra, temos o poema Prisão de Pele. E no quadro Herói de Todo Mundo, a nossa convidada apresenta as personalidades negras de sua referência. A província naquela época tinha problemas sociais. Sofriam caboclos e negros com os preconceitos raciais. Fome, pega, desemprego, tudo consta nos anais. É importante entender a conjuntura da época. A balaiada iniciou-se no período do governo regencial e chegou ao fim no primeiro ano do governo de Dom Pedro II, segundo imperador do Brasil. A balaiada foi uma luta contra a miséria, contra a intolerância da elite, contra os proprietários de terras, contra os abusos das autoridades, contra o recrutamento compulsório de homens para a Guarda Nacional e contra os portugueses, que exerciam cargos no exército e na administração. Além disso, somava-se a indignação contra a lei dos prefeitos, que dava a essas autoridades o poder de polícia. Nesta época, a economia agrária do Maranhão atravessava um período de grande crise. O principal produto maranhense, o algodão, sofria forte concorrência no mercado internacional e, com isso, o produto perdeu preço e compradores no exterior para o algodão produzido no sul dos Estados Unidos. Além disso, os proprietários dos algodoais maranhenses conviviam com as constantes altas nos preços dos negros escravizados. O aumento do preço era decorrente da pressão inglesa contra o tráfico negreiro. O poder estava nas mãos dos proprietários rurais e das principais cidades da província. Por isso, a população sertaneja foi a que mais sofreu com a crise porque passou o Maranhão durante o período da regência. A participação dos sertanejos, aliada dos negros, deu à balaiada uma configuração especial dentre todas as mobilizações ocorridas no período regencial. Se a rebeldia dessa população possibilitou a participação como braço armado durante o conflito da revolta dos balaios, a participação dos negros e sertanejos adquire um caráter próprio, escapando ao controle das disputas partidárias. Sendo essa a conjuntura do Maranhão no momento em que eclodiu a revolta popular na província, a balaiada, como outros movimentos históricos, teve o seu estopim. E é sobre isso que vamos falar no próximo episódio. Até lá! No Brasil, o racismo possui diversas formas de se expressar, na cultura, na linguagem, na religião, na literatura, por exemplo. Mas em todas as suas expressões há um prejuízo em comum, que é a negação histórica dos direitos aos negros e negras do país. Por isso, discutir a discriminação racial e sua forma de operar entre nós é fundamental para entendermos como o racismo estrutura nossas relações na sociedade e, assim, traçar estratégias para enfrentá-lo. E para falar sobre as nuances do racismo no nosso cotidiano, nós recebemos aqui hoje a professora Isaura Silva. Ela é pedagoga pela Universidade Federal do Maranhão, mestra em História pela Universidade Federal do Ceará, professora aposentada e emérita da Universidade Estadual do Maranhão, pedagoga orientadora educacional do Instituto Federal do Maranhão, campus de Imperatriz. A professora Isaura também é fundadora do Movimento Negro aqui de Imperatriz e foi presidenta do Centro de Cultura Negra Negro Cosme no período de 2008 a 2012.
Professora Isaura, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Prosa de Preto. Muito obrigada. Professora, uma das coisas que nós temos percebido ultimamente é que as pessoas têm denunciado mais o racismo, mas também a gente percebe que os racistas parece que se sentiram mais à vontade para se expor. Você também tem essa percepção? Tenho. Eu observo e discuto que os negros e negras estão mais fortes, se sentindo mais fortes, mais conscientes, mais ousados, né? E buscar seus direitos e se assumir como negros. Mas, por outro lado, os racistas também se arregimentaram, né? Estão mais agressivos e parece que perderam assim a cerimônia, como se diz, de ser racista. Eles estão assim bem mais contundentes, bem mais agressivos, mais assumidos. Tem gente que diz assim, eu sou racista. E outrora a gente não via isso. O racismo que antes era camuflado, hoje ele é explícito. Professora, mesmo sendo crime, né, é importante destacar isso, que o racismo é um crime inafiançável, imprescritível, mas mesmo assim eles estão aí. Mas acontece que é um crime que, como é contra o negro, é um crime que parece que não é crime. Como eles não veem as pessoas sendo presas, sendo punidas, né, por serem racistas, o racismo acontece camuflado ou explícito e a vida corre. Professora, uma outra coisa que a gente tem percebido ultimamente é que o Dia da Consciência Negra, que é celebrado no dia 20 de novembro, ainda é incompreendido por uma parcela significativa da população brasileira. Por que isso acontece? Olha, a incompreensão, ela é sobretudo pelos racistas. Existem os racistas e existem aqueles que ainda são ignorantes em relação à cultura negra, né? Então, tem gente até que diz que a consciência deve ser humana, a consciência deve ser branca. Eu concordo com a consciência humana, eu concordo com a consciência branca no seguinte aspecto, que os brancos respeitem os outros povos, que os brancos reconheçam o direito dos outros povos. E a consciência humana, ela existe, aliás, ela deve existir, mas ela não é suficiente para conter o racismo. Certo. Professora, você como pedagoga, com uma longa experiência aí na educação, como é que você avalia o papel da educação no processo de construção da consciência antirracista? Olha, eu não sou do tipo de pessoa que acha que a educação resolve todos os males. Seria ingenuidade. Mas eu acredito que a educação tem um grande papel. O primeiro deles é a autocrítica do negro. Não é qualquer educação que vai servir também, né? É uma educação crítica, né? Onde o negro se reconheça como negro, assuma a sua cultura, de cabeça erguida, sem discriminar ninguém, sem ir para a luta corporal, mas seja a luta de persuadir o outro contra o racismo. O segundo aspecto é a emancipação econômica e política do negro. Ela não acontece se não tiver o componente educativo, né? Então, o negro precisa, para ascender, ele precisa do processo educativo. Ele precisa de uma profissionalização concreta, uma profissionalização elevada, e ele precisa também entender de política para que ele contribua no desenvolvimento de uma sociedade crítica e justa, né? E eu lembro muito do Saviani, que o Saviani diz que o dominado precisa aprender o que o dominante sabe. Então, os negros precisam de um bom processo educativo para que ele entenda os seus direitos, respeite os direitos dos outros e seja um cidadão de fato. Certo, professora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Prosa de Preto. Eu que agradeço o convite e continuo à disposição para discutir a questão do negro e a questão da educação
de boa qualidade para todos os brasileiros. Muito obrigado. E não esqueça, a consciência negra existe porque a consciência humana não basta. Tem quem não goste de poesia, tem quem saiba de cor versos de grandes poetas, poemas de amor, de saudade, de desilusões, versos como de Abdias Nascimento sobre identidade afro-brasileira, ou Cristiane Sobral sobre negritude, poemas que nos atravessam de diversas formas, nos levando a outras dimensões. Eu sou Islane Mesquita e esse é o quadro Litera Negra. O quadro é destinado à declamação de poesias escritas por estudantes de escolas públicas. E para essa edição, trouxemos o poema intitulado Prisão de Pele, da estudante Verônica Oliveira, da 3ª série do ensino médio do Centro de Ensino Urbano Rocha. De joias e coroas para correntes e chicotes, de um povo reduzido a menos que animais, liberdade acorrentada, forçados a servir, sem nada a ganhar. Tudo não passa de migalhas. O que deseja sinhar? Liberdade? Ah, se atreve a tão alto sonhar? Aqui se aprende na força e se pune no açoite. O sangue pinga e banha o chão. Se morrer, que tragam outro. O que queres, Senhor? Preto não é gente. Preto só tem valor quando para servir. Jamais para se sentar à mesa, ser um igual. Até de animal se tem pena. Do negro não. Nada mais que mercadoria, uma vida calculada em moedas, humilhação, agressão, abuso. Tudo registrado com sangue na história, até que a liberdade chegou. Será? As correntes foram soltas, mas a pele ainda aprisiona. O primeiro olhar de medo, o primeiro tratamento hostil. Sem correntes, mas ainda é o Senhor que senta e dita tudo. Liberdade. Que lindo sonho! Na edição anterior, vocês viram que ao longo do programa foram exibidas algumas perguntas voltadas para a temática negra e explicamos que elas fazem parte do jogo Heróis de Todo Mundo. A cada edição, na transição dos quadros, seguiremos exibindo novas perguntas do jogo, mas agora vamos explicar um pouco mais sobre como jogar. Tínhamos explicado que o objetivo central é a galeria de heróis, mas para jogar, cada competidor precisa escolher uma figura histórica de uma área de influência ao iniciar a partida e percorrer as 18 casas do tabuleiro. Após uma volta completa, o competidor chega a uma área protegida com mais 2 casas, que representa seu percurso final em direção à galeria de heróis, que fica na área central do tabuleiro. Quem chegar ao centro primeiro, vence a partida. Aprenderam? Então, nos próximos programas, seguiremos trazendo mais curiosidades sobre o jogo. Agora, a nossa convidada vai responder as perguntas desta edição e apresentar personagens negro e negra com os quais se identifica. Olá, eu sou Sônia Conceição e estou aqui hoje para participar do quadro Heróis de Todo Mundo, para responder as questões que foram apresentadas no programa. A primeira questão: os quilombos de Palmares se estendiam por território onde hoje se localizam os estados de: letra A, Alagoas e Pernambuco; letra B, Bahia e Espírito Santo; letra C, Acre e Amazônias. A resposta correta é a letra A, Alagoas e Pernambuco. A segunda questão: a escritora Carolina Maria de Jesus nasceu em qual estado do Brasil? Letra A, Rio de Janeiro; letra B, Bahia; letra C, Minas Gerais. A resposta correta é a letra C, Minas Gerais. Terceira questão: quem foi o primeiro palhaço negro no Brasil? Letra A, Joaquim de Oliveira; letra B, Manuel do Circo; ou letra C, Benjamin de Oliveira. A resposta correta é a letra C, Benjamin de Oliveira. Espero que vocês tenham acertado todas. Mas agora eu vou falar um pouco sobre o meu herói e a minha heroína.
Meu herói, historicamente falando, é Zumbi, por ter sido o homem negro que lutou e morreu por uma causa maior que foi pelo seu povo. A minha heroína é a Dandara. A Dandara, ela representa a força feminina do lado de Zumbi. E personificando a Dandara nos dias atuais, é a Dandara professora Erli. E de fato é uma Dandara, porque nós participamos de um coletivo de mulheres negras que leva este nome, e a professora Erli é uma mulher negra que nos representa e é de resistência. Meu muito obrigada. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa Prosa de Preto, segunda temporada. Continue acompanhando as nossas produções nas redes sociais. Aproveite para compartilhar o nosso programa com seus amigos e amigas. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo e se inscreva agora. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!